Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar atrás de Júpiter. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e orbita a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas. Possui um pequeno núcleo rochoso, circundado por uma espessa camada de hidrogênio metálico e hélio. A sua atmosfera, também composta principalmente de hidrogênio, apresenta faixas com fortes ventos, cuja energia provém tanto do calor recebido do Sol quanto da energia irradiada de seu centro. Entretanto, estas bandas possuem aspecto pouco proeminente, com coloração que varia do marrom ao amarelado, devido à espessa névoa que envolve o planeta, além das camadas de nuvens. Sazonalmente surgem grandes sistemas de tempestades, além de vórtices permanentes existentes nos polos. Saturno é o planeta do Sistema Solar com o maior número de luas ou satélites naturais, tendo total de 145 luas. Ele está na frente de Júpiter, que é o segundo colocado com um total de 94 luas. Este número não inclui os vários milhares de luas incrustadas dentro de seus anéis densos, nem centenas de possíveis luas distantes do tamanho de quilômetros que foram capturadas apenas brevemente por telescópios. O planeta também possui o satélite natural Titã, a única lua do Sistema Solar com uma atmosfera importante. Os satélites maiores, conhecidos antes do começo da exploração espacial são Mimas, Encélado, Tétis, Dione, Rhea, Titã, Hiperião, Jápeto e Febe. Encélado e Titã são mundos especialmente interessantes para os cientistas planetários. O primeiro, pela existência de água líquida a pouca profundidade de sua superfície, com a emissão de vapor de água através de geysers. O segundo, porque possui uma atmosfera rica em metano, bem similar à da Terra primitiva. Outras 30 luas de Saturno possuem nome, mas o número exato de satélites ainda é incerto, pois existe uma grande quantidade de objetos que orbitam este planeta. No ano 2000, foram detectados 12 satélites novos, cujas órbitas sugerem ser fragmentos de objetos maiores capturados por Saturno. A missão Cassini-Huygens também encontrou novas luas. Antes do advento da fotografia telescópica, 8 luas de Saturno foram descobertas por observação direta usando telescópios ópticos. Titã, a maior lua do planeta, foi descoberta em 1655 por Christian Huygens usando uma lente objetiva de 57 mm em um telescópio refrator de seu próprio projeto. Tétis, Dione, Rhea e Jápeto, a Sideralodoiceia, foram descobertos entre 1671 e 1684 por Giovanni Domenico Cassini. Mimas e Encélado foram descobertos em 1789 por William Herschel. Hiperião foi descoberto em 1848 por William Cranch Bond, George Phillips Bond e William Lassell. O uso de placas fotográficas de longa exposição possibilitou a descoberta de luas adicionais. O primeiro a ser descoberto dessa maneira, Febe, foi encontrado em 1899 por William Henry Pickering. Em 1966, o 10º satélite de Saturno foi descoberto por Aldous Dollfuss, quando os anéis foram observados na borda perto de um equinócio. Mais tarde, foi nomeado Jano. Alguns anos depois, percebeu-se que todas as observações de 1966 só poderiam ser explicadas se outro satélite estivesse presente e que possuísse uma órbita semelhante à de Jano. Este objeto é agora conhecido como Epimetheus, a 11ª lua de Saturno, no qual compartilha a mesma órbita com Jano, o único exemplo conhecido de coorbitais no Sistema Solar. Em 1980, mais 3 luas de Saturno foram descobertas a partir do solo e posteriormente confirmadas pelas sondas Voyager. Eles são satélites troianos de Dione, Helene, e Tétis, Telesto e Calypso. O estudo dos planetas exteriores desde então foi revolucionado pelo uso de sondas espaciais não tripuladas.
A chegada da sonda Voyager em Saturno em 1981 resultou na descoberta de 3 satélites adicionais, Atlas, Prometeu e Pandora, elevando o total para 17. Além disso, Epimetheus foi confirmado como distinto de Jano. Em 1990, Pan foi descoberta em imagens arquivadas da Voyager. A missão Cassini, que chegou a Saturno no verão de 2004, inicialmente descobriu 3 pequenas luas internas, incluindo Metone e Palene, entre Mimas e Encélado, bem como o segundo satélite troiano de Dione, Polideuces. Também observou 3 luas suspeitas mas não confirmadas no anel F. Em novembro de 2004, cientistas da Cassini anunciaram que a estrutura dos anéis de Saturno indica a presença de várias outras luas orbitando dentro dos anéis, embora apenas uma delas, Daphne, tenha sido visualmente confirmada na época. Em 2007, Anteia foi anunciado. Em 2008, foi relatado que as observações da Cassini de um esgotamento de elétrons energéticos da magnetosfera de Saturno perto de Rhea podem ser a assinatura de um tênue sistema de anéis ao redor da segunda maior lua de Saturno. Em março de 2009, a Aegaion, uma lua no anel G, foi anunciada. Em julho do mesmo ano, S2009-S1, a primeira lua dentro do anel B, foi observada. Em abril de 2014, o possível início de uma nova lua, dentro do anel A, foi relatado. Luas exteriores. O estudo dos satélites de Saturno também foi auxiliado pelos avanços da instrumentação do telescópio, principalmente na introdução de dispositivos acoplados por carga digital que substituíram as placas fotográficas. Durante todo o século XX, Feb ficou sozinha entre as luas conhecidas com sua órbita altamente irregular. No entanto, a partir de 2000, mais de 3 dúzias de luas irregulares foram descobertas usando telescópios terrestres. Uma pesquisa iniciada no final de 2000 conduzida usando 3 telescópios de tamanho médio encontrou 13 novos satélites orbitando Saturno a uma grande distância, em órbitas excêntricas, que são altamente inclinadas tanto para o equador de Saturno quanto para a eclíptica. Em 2005, astrônomos usando o Observatório Mauna Kea anunciaram a descoberta de mais 12 pequenas luas externas 24, 25. Em 2006, astrônomos usando o telescópio Subaru relataram a descoberta de mais 9 luas irregulares. Em abril de 2007, TARC, S2007-S1, foi anunciado e em maio do mesmo ano foram reportados S2007-S2 e S2007-S3. Alguns dos 83 satélites conhecidos de Saturno são considerados perdidos porque não foram observados desde a sua descoberta e, portanto, suas órbitas não são bem conhecidas o suficiente para identificar suas localizações atuais. Grupos orbitais. Embora os limites possam ser um tanto vagos, os satélites de Saturno podem ser divididos em 10 grupos de acordo com suas características orbitais. Muitos deles, como Pan e Daphne, orbitam dentro do sistema de anéis do planeta e têm períodos orbitais apenas um pouco mais longo que o período de rotação do planeta. As luas mais internas e a maioria dos satélites regulares têm inclinações orbitais médias, variando de menos de 1 grau a cerca de 1,5 graus, exceto Jápeto, que tem uma inclinação de 7,57 graus, e pequenas excentricidades orbitais. Por outro lado, os satélites irregulares nas regiões ultraperiféricas do sistema lunar de Saturno, em particular o grupo nórdico, têm raios orbitais de milhões de quilômetros e períodos orbitais que duram vários anos. As luas do grupo nórdico também orbitam na direção oposta à rotação de Saturno. O primeiro satélite de Saturno a ser descoberto foi Titã, em 1655. Os outros descobertos antes de 1970 o foram através de telescópios e observatórios. A Voyager descobriu outros satélites de Saturno após 1970. A Cassini descobriu muitos outros.
E assim, chegamos ao final desta incrível exploração das luas de Saturno. Esperamos que vocês tenham se maravilhado tanto quanto nós com a diversidade, os mistérios e as possibilidades que esses mundos lunares nos oferecem. Através das lentes das missões espaciais, podemos testemunhar vulcões de gelo, oceanos escondidos, paisagens que desafiam nossa imaginação e a promessa de descobertas futuras que podem revolucionar nossa compreensão da vida e do universo. A beleza desses mundos gélidos nos inspira a continuar explorando os limites do conhecimento humano, a buscar respostas para perguntas antigas e a descobrir novas interações entre os elementos que compõem nosso cosmos. Enquanto encerramos este capítulo de exploração, carregamos conosco o desejo de que a curiosidade e a busca pelo desconhecido continuem a nos guiar. Lembrem-se de que o espaço ainda aguarda inúmeras surpresas, aguardando para serem desvendadas pelas próximas gerações de exploradores, cientistas e sonhadores. Agradecemos a todos vocês por se juntarem a nós nesta jornada. Não deixem de compartilhar suas reflexões nos comentários abaixo e de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos inspiradores sobre o universo que nos cerca. Até a próxima aventura cósmica. E lembrem-se sempre, a exploração nunca para, e as estrelas continuam a nos chamar para as fronteiras do desconhecido. Inscreva e fique por dentro de mais notícias, e também de nossos episódios sobre o universo. Obrigado por assistirem.